Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós nos recordássemos, se viemos então nos recordar, na semana passada, Jesus nos contava uma parábola, que era a parábola da semente, do qual nós dizíamos de forma interpretativa que a semente vinha representar a palavra de Deus, a palavra de verdade. E agora então vem Jesus e começa exatamente afirmando isso. Jesus contou outra parábola à multidão. Vem nesse domingo Jesus com mais uma parábola, e agora é a parábola do joio, do qual a parábola do joio vem representar o homem, o ser humano, que infelizmente pode ser até mesmo nós. E aí, irmãos, eu quero aqui fazer com vocês como eu fiz nas outras missas desde ontem. E nós vamos aqui perceber que também esse evangelho tem aqui muito a nos dizer, muito a nos ensinar. Vocês irão perceber que há detalhes nesse evangelho que ele vai até nos dar resposta a perguntas que a gente faz e que muitas das vezes nós não encontramos resposta. Então fiquemos aí atentos e vamos perceber aquilo que Deus quer dizer para nós, por mais duro que seja, porque eu já vou adiantando para você, porque amigo sempre avisa. Como eu quero ser o seu amigo, eu já vou logo avisar. Vão ser palavras que não irão agradar, mas eu vou ter que falar. Tá certo, Julie? Vai roer o coração, mas vou falar, Ed. Ok? Fala a Deus, né? Ah, meu filho, se você soubesse o quanto eu tenho apanhado com esse fala a Deus. É vocês falando fala a Deus e eu apanhando do outro lado, ok? Mas bora lá falar, vamos deixar Deus falar mesmo. Amém? Então vamos lá, gente. Começando então a parábola que Jesus conta: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mais uma vez, gente, nessa parábola Jesus quer nos deixar a entender que Deus não errou na sua criação. Deus não fez mal em criar o homem. Por nós encontrarmos tanta maldade nas pessoas por aí afora, o erro não foi em Deus de ter criado essas pessoas. Nesta parábola já quer nos deixar exatamente muito bem claro, meu irmão. Vou repetir que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Deus na criação, Ele viu que tudo era bom e assim fez, e é o que nos deixa claro o livro de Gênesis. Ele assim fez o homem, Ele criou o homem, viu que era bom e assim fez. Deus não errou em ter feito o homem, por pior que ele seja, por mais errado, por mais erro que ele cometa, mas Deus não fez mal em ter nos feito. Por mais feio que o padre seja, Deus não errou em ter me feito, Julie. Amém? Ô minha filha, tu está afirmando que eu sou feio? Obrigado.
Tá certo. Eu gosto de sinceridade. Te peguei, né, minha irmã? Bora lá então. Então Deus fez bem em ter nos feito. Ele não fez mal em ter te criado, gente, por mais erro que possamos ter cometido na vida. O pior assassino que você possa ter visto na vida, Deus não fez mal em ter feito e ter criado aquele homem. Não fez, porque tudo que Deus fez foi bom. Só que aí, irmãos, começa então aqui a revelação da problemática. Então, o primeiro ponto que tem que ficar bem claro para nós, semelhante de como foi na semana passada, que o problema não é a semente, está lembrado disso? O problema não está naquilo que Deus fez, naquilo que Deus criou, naquilo que Deus decidiu. Não é o problema, não está na ação de Deus. Nós temos que ficar bem claro isso. Deus não fez mal em ter criado o homem, ter criado a humanidade, por pior que ele seja. Mas aí agora começa então a ser revelado onde é que está a problemática. E vamos continuar, que aí continua desse jeito. Quando todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Se quer recorde de Adão e Eva no jardim do Éden. Deus fez Adão e Eva santo, imaculado, irrepreensível, sem ruga, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Fez imaculado como foi a Santíssima Virgem Maria. Mas o problema de Adão e Eva não foi Deus ter criado eles. A problemática de Adão e Eva foi no momento em que eles dormiram. Sabe por que esse dormir, como diz a parábola, vem significar? É o momento em que eu me coloco em dispersão. É naquele momento em que eu me disperso. É naquele momento em que eu tiro a atenção de Deus. É naquele momento, como fez Adão e Eva, tiraram a atenção, tiraram os seus ouvidos de Deus, passando então a dar ouvidos a uma serpente que fala. Já começa por aí. Se Adão e Eva aí fossem inteligentes, porque eu cheguei numa conclusão, porque dois burros. Porque como é que pode ser burro demais acreditar que uma serpente fala? Alguma vez, Julie, você já viu por aí uma serpentinha dizendo para você: bom dia, Julie, como é que você está? E ainda com aquela linguinha dela. Então, irmãos, foram burros demais. E aí, gente, isso serve também de alguma colocação aqui para nós. Infelizmente nós caímos em grandes erros, gente, em coisas que eram muito claras para nós, mas nós deixamos nos levar por besteiras. Que bastou apenas um pouquinho de noção, que bastou um pouquinho de clareza, um pouquinho de discernimento, irmãos. Infelizmente, grandes erros que nós cometemos foi por pequenos desvios, por pequenas coisas que nós deixamos passar desapercebido, coisas que ali estava sendo lógica que não era aquilo, mas que se deixou então cair. Para a cabeça do padre, para a cabeça do Padre Deus, porque senão eu vou começar a falar besteira, meu Pai. Mas muito bem, vamos então continuar. Então, irmãos, o problema não foi Deus ter criado Adão e Eva. O problema foi no momento que Adão e Eva dormiram. Deixaram de dar ouvidos a Deus e passaram a dar ouvidos à serpente. Deixaram de olhar para Deus e passaram a olhar para uma cobra. Você está entendendo onde é que está a nossa problemática? A problemática da humanidade, todo sofrimento e dor, todos os problemas, gente, surgiu exatamente no momento em que se dorme. No momento, ou seja, no momento que eu começo a me dispersar. Você não entendeu isso?
Agora, jogando isso para nós, tudo começa a ir de mal e pior quando eu começo a me dispersar naquilo que é de Deus. Eu começo então a deixar de dar ouvidos a Deus e começo a dar ouvidos a amizades, a amigos, a colegas de serviço, de escola. Quantos jovens que deixaram a igreja depois de ter dado ouvidos a colega de escola? Será que eu estou mentindo? Quantos jovens é que negaram a sua fé porque foi dar ouvidos a colega descrente, a colegas ateu de dentro da escola? Sabe de uma coisa, meu irmão? Deixe de ser bobo. Pelo fato de seu amigo querer ser ateu, não vem significar que você tem que ir na onda também. Eu tenho ensinado aqui uma coisa, para na hora de nós pararmos de nos deixar levar pela onda do outro. Agora é o outro que tem que ir com a nossa onda, a onda de Deus, a onda do céu, a onda da verdade. Troque essa história, pelo amor de Deus. A nossa luta, meu irmão, não é deixar que o mundo nos leve na onda dele. A nossa luta é levar o mundo na onda de Deus. Dá para você me entender? Diga amém. Então, pelo amor de Deus, deixemos de ser bobo. Quantas pessoas é que infantis na sua fé, pessoas imaturas na sua espiritualidade, se deixou levar muito fácil pelo papo de amizades. Quer ver uma coisa? Quantos homens bem casados é que destruiu o seu casamento depois de ter dado ouvidos a conselho de amigo de serviço? Quantos homens é que traiu a sua esposa pela primeira vez depois de ter dado ouvido ao amigo? Depois daquela noite de briga, que chega de manhã cedo, você sai chateado, trotando, e você chega visivelmente nervoso no serviço. E aquele amigo que é mais o seu inimigo vem então e diz: o que ocorre, José? Toninho, por que tu está aí todo emburrado? Nada. Aí ele começa a amolecer. Poxa, eu trabalho, eu faço tudo, eu trato bem aquela mulher, aguento mau cheiro de boca, porque meu amigo não tem quem aguente, mas eu faço tudo por ela, e ela só me retribui só com brigas. Poxa vida, eu cansado, queria só tomar um banho e relaxar um pouco, espairecer com aquilo. E ela só vem com 7 pedras na mão, me atacando, nunca agradece, nunca está bom. Aí vem o amigo: mas você é bobo demais, está vendo? É isso que dá. Homem fiel demais, homem bonzinho demais, que é só de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Está vendo? Está vendo? Porque você é trouxa. Aí, meu irmão, aí começa o inimigo de Deus a mexer aonde? No seu ego. Porque homem nenhum gosta de ser passado por trouxa. Estou mentindo? Estou mentindo? E aí já começou baixo. Você é trouxa demais. Está vendo? Isso é que dá. Desculpa. Pelo seu bem. Deixa de ser trouxa. Quer fazer o seguinte? Quando acabar o expediente, você não vai para casa hoje não, viu? Você vai colocar ela então de castigo, porque eu fiz isso, coloquei a minha na linha, Vamos pôr ela de castigo, para ela aprender. Então você não vai para casa hoje não, viu? Deixa de ser bonzinho. Acabou. Quando acabar o expediente, nós vamos dar uma saidinha, viu? Tem um barzinho ali legal, para a gente tomar como é que é o nome, gente? Da coisa chique. A única coisa, um drink. Um drink. Drink de pobre no bar é o velho barreiro naquele copo americano, entendeu? Que nenhuma golada ele já fez o drink. Agora gente chique, você já percebeu, Bia? Gente chique só vai molhando o bico, devagarinho, para ficar com aquele copo de mais de R$100, R$200 ou até mais a noite inteira com ele, para mostrar para todo mundo que é chique. Pobre é fogo, gente. Entendeu? E tem alguns que ainda colocam aqueles guarda-chuvinha, não é, Ed?
Para que aquilo? É frescura, meu filho. Aí fica com aquela taça a noite inteira. E tem gente que é chique, sabe? Para segurar a taça. Ah, meu filho. Aliás, ainda existe aquela coisa ridícula do casamento, do casal trocar as taças um com o outro. Ai, Senhor Jesus. Fala, Deus. Não, tá bom. E aí, irmãos? Onde era que eu estava mesmo? Que eu nem estou entendendo. Por que eu estou falando tudo isso? Oi? Ah, tá. Ok. O drink. Então, o amigo, gente. Agora eu lembrei. E aí o amigo falou, não vai embora não. No final do expediente, nós vamos num barzinho, vamos tomar um drink. Quando chegar lá, ó, você vai ver. Tem umas mulheradas que é um filé. Ó, você vai estar aí vantajona. A sua que já não é mais filé, agora é carne gorda. Aí... Deixou de ser colchão mole para ser colchão duro. E aí, o que aquele cara faz? Ele conseguiu se convencer que realmente ele está sendo bobo demais. Depois da primeira escapada, vem a segunda, vem a terceira. Daqui a pouco ele já colocou em buraco abaixo o matrimônio. A vida que ele construiu, a família que ele construiu. É com dureza no coração, mas eu já vi casos de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que se dispersaram em Deus, caíram no adultério, negando exatamente Deus. Ministros extraordinários da comunhão. É com vergonha que eu falo isso. Mas já teve. Gente, será que você está entendendo aqui onde é que está a problemática? A problemática não está em Deus, o Criador. A problemática está na criatura, quando ela começa a agir de forma errada, quando ela começa a se dispersar, quando ela começa a tirar os seus ouvidos de Deus e começa a dar ouvidos a amigo, começa a dar ouvidos, gente, à televisão, começa então a dar ouvidos a isso e aquilo, amigas de colega, porque eu falei da questão do homem, mas tem mulher também que faz a mesma situação, gente. Quantas mulheres é que caiu também no pecado do adultério por ter dado ouvidos então a conselhos de amigas? E tudo ocorre como aqui está dizendo, meu irmão. Porque como é que está dizendo? Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. É o que ocorre com todo mundo, meu irmão. Já vi muito essa cena. Casa cheia de amigo para tomar cerveja e comer carne assada também. Mas no dia em que aquele que ele via como amigo ficou desempregado, doente, em cima de uma cama, que não tinha mais cerveja na mesa e mais nem carne, não apareceu mais nenhum amigo. Dá para você entender? Oh, peraí. E pode ter certeza, meu irmão, o amigo que deu conselho para ele sair com outra, no dia que a bomba estourou, esse amigo não veio consolar ele, viu? Ele vazou e fugiu, como se dissesse: tô nem aí, o problema é teu. Deixe de ser bobo. Você está entendendo onde é que está a problemática? É quando começamos a nos dispersar para as coisas de Deus. Isso é tão verdade, porque do nosso Padre que sabemos muito bem, porque somos nós que atendemos confissão, e isso é generalizado. Todas as pessoas que começaram a melhorar na vida espiritual, quando elas vêm confessar o péssimo da sua vida, foi no momento em que ela se dispersou na vida de oração.
Isso sabe o que significa, Ed? Que nós sem Deus somos uma porcaria, não valemos absolutamente nada. Você tem que se dar conta que nós somos feitos para depender de Deus. O nosso oxigênio, o ar que nós respiramos é Deus. Sem Deus nós não vamos sobreviver. Sem Deus não somos nada. Será que você me entende? Aplauda ao Senhor. Sem a graça dele. Isso sem contar quando cai na tentação do machismo. Quando aquele homem, ele não quer ser passado para trás em meio às amizades. Gente, eu já disse para você, em rodas de amigo, sempre tem essa jogada de machismo que um tem que provar para o outro que é macho. Eu já falei, o homem não pode ser diminuído com esse termo de macho, porque no meu entendimento, macho e fêmea é um termo que é designado para bicho, para cachorro, para animal. Você não é bicho, você não é cachorro, você não é uma vaca, você não é uma régua, você não é um cavalo, apesar que vive dando coice, mas você aplauda, por favor. Você não é bicho, você não pode se deixar ser rebaixado como se fosse um animal. Se dê conta de quem você é filho amado de Deus, você é filho do Altíssimo, do qual tem direito à promessa, tem direito à promessa, tem direito à herança. Já começa errado por aí. E outro, homem que é homem de verdade, meu irmão, você não precisa mais provar para ninguém, para amigo nenhum, para mulher nenhum, que você é homem, porque você deve provar isso para uma pessoa que está em sua casa com a comida na mesa te esperando, que é para sua esposa. Você é homem daquela mulher, você não é homem para amiga e para aquelas outras. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Por que não grita aí? Fala a Deus. Deu para entender, gente? É naquele momento de dispersão que você deixa de dar ouvido, gente, à verdade, a Deus, aos seus princípios, aos seus conceitos, à verdade, e começa a dar ouvido a amigos, a amizades. Quantos jovens é que eu já vi escondendo o crucifixo dentro da roupa, com vergonha dos amigos da escola? Porque você foi o quê? Você sofreu bullying por ser católico. Ah, padre, porque é coisa feia ser católico na escola, na faculdade, viu, padre? A coisa é careta. Gente, você está entendendo qual é a problemática? A problemática não está no Criador. A problemática está em criatura, quando deixa de dar ouvidos a Deus, a atenção a Deus, os seus olhos em Deus, e começa a dar atenção a conselho de amigos e quem está à sua volta. Está na dispersão. Eu falei que o negócio ia tremer, não ia? Eu falei que o negócio ia bombar, não ia? Mas ainda nem terminei. Tem mais. Tem, quer ver? Aí vem, meu irmão. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Ai, ai, ai.
Julia, é ou não é verdade que muito de nós, quando ligamos a televisão e vimos aquele noticiário daquele assassino estrupador que abusou de uma menina e depois a estrangulou, humanamente falando, não tem de da gente dizer que esse merece um tiro na cabeça? Gente, entenda uma coisa: a igreja em nenhum momento na sua história ela prometeu e pregou paraíso nesse mundo, que tudo ia ser perfeito e que tudo ia ser bom. Você tem que entender uma coisa, que enquanto o mundo for mundo, existirá maldade no mundo. A maldade sempre existirá. E não é, gente, tentando, não é tomando a decisão de assassinar, de excluir um, de acabar com um, que vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Sabe como? Porque quando você, então, olha para um assassino, estuprador e deseja e conclui que ele deve ser assassinado e levar um tiro na cabeça, então, muito bem, o feitiço vira contra o feiticeiro. Sabe por quê? Porque mata aquele maldoso, mas fica outro maldoso, que é aquele que deseja que o outro morra. Nessa hora ninguém quer aplaudir, né? Você está entendendo, gente? Mata aquele, mas fica você que maldosamente aprova o assassinato dele. Gente, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, que foi responsável por mais de 6 milhões de mortes só de judeu, gente, morreram 6 milhões só de judeu, do qual, segundo a visão de Hitler, a problemática do mundo era os judeus, segundo a visão dele. E ele então disse: então muito bem, vamos dar jeito no mundo, que como? Vamos acabar com todos os judeus. Resolveu o problema? Resolveu o problema? A igreja jamais pregou a favor a esse tipo de coisa. A igreja nunca pregou, meu irmão, a céu aqui na terra, gente. Não, enquanto o mundo for mundo, existirá maldade do mundo. E aí começa então aqui as perguntas, para depois vir as respostas. Então, padre, por que há tanta maldade no mundo? Por que, padre? Por que tanta maldade no mundo? Hein, padre? Por que existe tanta pessoa ruim no mundo? Por que, padre, com tanta gente ruim no mundo, vai morrer uma pessoa tão boa? Certa vez, num velório, uma senhorinha de idade estava velando o corpo do seu marido. Ela estava diante do caixão, com as mãos na face, olhando aquele homem, e chega um outro homem do lado dela, que era amigo do seu marido, e disse: espia. Aí alguns estão perguntando: o que é espia, padre? O povo nordestino sabe, veja, ok? Então espia. Um homem tão bom. Como Deus é injusto, com tanta gente ruim nesse mundo, vai permitir que um homem tão bom como ele vai morrer? A velhinha que estava do lado nem olhou para a cara dele e disse: é, meu filho, é porque você não morou com ele durante 50 anos. Quem sabe quem é a pessoa de verdade é quem convive, viu? Poderia ter aplaudido. E é o que mais a gente escuta em velório, não é? Sempre tem aquele cachaceiro que diz, e ainda quer dar um litro de cachaça para ele beber.
Não, eu falo isso, gente, porque já aconteceu isso entre os meus parentes, sabe? Eu lembro que um tempo bem atrás, não sei se foi no ano de 1988, faleceu lá um conhecido nosso de cirrose, gostava de beber uma. Aliás, se morreu de cirrose é porque gostava de beber não uma, mas todas. E aí... Não é? Morreu de cirrose. E aí o outro primo dele pegou e falou assim: aê, prima, toma aí, leva esse dinheiro aí para você tomar uma lá. E começou a jogar dentro do túmulo lá dele. Notas e mais notas, que era cruzeiro na época, não era nem real. Eu me lembro até hoje, gente, estava eu na beira daquele túmulo, vendo o homem lançar aquele dinheiro. Eu pensei, eu vou pular, eu vou... Julie, moleque, minha irmã, doido para dinheiro, atrás de dinheiro para comprar doce, para comprar bala, para comprar peão, bolinha de gude, sabe? Pipa, manda busca. Gente, eu fui moleque de favela com muito orgulho e com muito amor e fui feliz, amém? Ah, meu filho. Está aqui esse meu padrinho aqui. A gente não gostava de estudar de jeito nenhum. E aí teve um dia que Padre Indeci chegou lá em casa, de visita, de viagem, e vendo toda aquela situação, porque todo dia era uma reclamação da escola para mim e para o meu irmão. Todo dia, minha filha, todo dia, todo dia. E minha mãe chegava em casa nervosa, eu que não aguento mais esses meninos, não aguento mais. Todo dia uma reclamação, esses meninos não querem estudar. E o Padre Indeci pegou e falou assim: Lica, resolva o problema, tira logo esses moleques da escola, eu não quero saber meio de estudar. Eu falei: obrigado, Padre Indeci, eu não sabia que o senhor teria tanto valor, entendeu? Falando em Padre Indeci, fique em pé aí e olhe para o povo, vá. Agora fique sentado. Fique sentado. Esse baixinho gordo, desculpa, viu? Quando ele era mais novinho, teve uma namorada. Tinha comido angu com leite. Tinha comido angu com leite. Gente pobre na roça, irmãos, que diversão é que vai levar a namorada? Hoje em dia tem shopping, tem pizzaria, mas aonde é que em Cacimba de Baixo tinha shopping para alguém ir? Foi levar a namorada para andar na Ondia. A Ondia, tenta me confirmar aqui para descer. A Ondia é conhecido como... Oi? É o carrossel. Então, ok. Foi levar a namorada na Ondia. Pegou ela, colocou ela na Ondia, aquela Ondia começou a rodar. E é meu amor. E ele olha para ela e ele diz para ela: você é tão linda. E ela diz: pena que eu não posso dizer o mesmo. Gente, daqui a pouco a Ondia rodando, Padre Indeci, novinho, rapazinho, com a namorada do lado, diz que a cabeça dele começou a girar, a girar. Sabe o que aconteceu? Pois esse menino vomitou o angu com leite todinho em cima da namorada. E era a Ondia rodando e aquele vômito caindo em todo mundo que estava lá embaixo, entendeu?
Quando ele chegou lá embaixo, já estava todo mundo de plantão. Pega esse caba safado. Esse porco. Não foi verdade, Pai Descer? Foi? Okay. Chega aqui para todo mundo olhar para a tua cara, vai. Gente, esse meu tio é lindo demais, né? Mas foi verdade mesmo. Arrumei a namorada, aí a Wanda enganchou. E eu vai, o povo pega, eu pulei de cima da Wanda, me pelei, corri. Fiquei o resto da noite no açougue. Deitado debaixo de um açougue, todo melado, sujo. Essa é minha família, gente. Ai, Jesus amado. Não, eu ia falar uma coisa, mas não pode não. É comprometedor. Não. Gente, só foi assim um momentinho assim para a gente rir um pouquinho, tá certo? Mas vamos voltar. Então, gente, o problema está quando eu me disperso. E aí então, nessa parábola, o homem então propõe, embora então arrancar o joio. E então o homem diz, não arranque o joio, porque arrancando o joio pode arrancar o trigo. O pensamento, a lógica do homem é arrancar o joio, a maldade do homem, assassinar e eliminar tudo que é ruim. E Jesus, na parábola, afirmando para nós que esta não é a solução. Quer que eu coloque em outras palavras, Júlio, para você entender? Para todos entenderem? A solução, meu irmão, também não é tirar toda a sua dor, todo o seu sofrimento. A solução, Ede, não é transformar a vida em céu. Tudo resolvido. A solução não é vida sem dor, sem sofrimento, sem provação. A problemática não é essa. Gente, será que você começa agora a entender o porquê que muitos de nós chegamos à velhice e nunca acaba com os problemas? Porque a decisão de Deus, e nós temos que entender isso com humildade. Deus decidiu que não se faz necessário ter que arrancar todo o joio. Não se faz. Porque haverá o momento certo que tudo isso vai acabar. Mas não no nosso tempo. E nós temos que entender isso. É duro, gente, é difícil, nós temos que encarar isso, porque veja só, irmãos, como eu lembrava nas outras missas, eu quero lembrar aqui para vocês, se vocês ainda não entenderam qual é então o jeito do Padre Clécio trabalhar e pregar. Nós temos que entender aqui uma coisa, o meu jeito é exatamente esse, é tentar levar você a entrar em si, você entrar nesse vale do autoconhecimento. Júlia, eu sei que é duro, é difícil, você tem que encarar o seu próprio eu, você tem que encarar suas próprias misérias, o seu próprio nada. É por isso que todo mundo vive a vida justificando o erro. Se tem uma coisa que comigo não cola como padre, é pessoas que vêm confessar comigo e começa vindo a justificar, porque a pessoa que justifica demais, ela pouco irá mudar, porque sempre ela vai começando, sempre a vida inteira ela vai ficar na consciência dela que eu peco por causa disso, eu peco por causa dele, eu peco por causa daquilo, e nunca vai mudar, nunca vai se converter. Então, pelo amor de Deus, chega desta ladainha de justificativa de erro e de pecado. A
assume o seu próprio erro, assume o seu próprio nada. E o que mais eu tenho levado vocês é exatamente isso, a cair em si. Eu não sou padre, meu irmão, de ficar colocando aqui palavrinha bonitinha, cheio de melzinho na boca e agradável, não. Eu não sou padre aqui, meu irmão, para colocar ilusão na cabeça de ninguém, não. Eu sou padre de jogar a realidade. Vamos rasgar o véu, pelo amor de Deus. Vamos então encarar o nosso próprio eu, porque não é à toa, porque Santa Teresa d'Ávila, uma grande mestra da vida espiritual, também Santa Catarina de Sena, que também foi uma mulher de muita e profunda oração. Santa Catarina, no livro Diálogo, ela mesma dizia que não há conversão se não tivermos a coragem de entrar no vale do autoconhecimento, de entrar exatamente em si. E o que eu, padre, tenho tentado fazer aqui com vocês na paróquia Santíssima Trindade, assim como eu fiz nas outras onde eu passei, é tentar você cair em si, é você entrar nesse vale do autoconhecimento de quem você é. Porque essa história de ficar querendo então apontar os seus erros para os outros não está mudando a história. Assuma o seu eu. Não venha confessar o pecado do seu marido, venha confessar o seu erro, o seu pecado. Então caia em si, por mais duro que seja, porque se isso não acontecer, não haverá mudança, não haverá conversão. Se me entendeu, aplauda ao Senhor. Não haverá. Pelo amor de Deus, gente, mestras da vida espiritual está nos ensinando, e quem somos nós para negar essa verdade? Nós temos que entrar exatamente em si, encarar o nosso próprio eu. Eu sei que é humilhante, gente. Quer ver uma coisa? Se encaixa também com aquela pessoa que diz: eu não vou pedir perdão, se ele quiser, ele que venha pedir perdão a mim. Eu não fiz nada de errado, foi ele, então ele que venha pedir perdão. Será que eu estou falando algum absurdo, alguma mentira? Aí você vai viver a vida inteira amarrado com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa raiva dentro de você, cheio de orgulho, cheio de vaidade. O orgulho, a vaidade, a soberba dentro de você impede de você dar o primeiro passo de pedir o perdão. Então, irmãos, aprendamos. Às vezes somos nós que temos que dar o primeiro passo, para dar chance para o outro caminhar também. Chupa essa manga e aplauda ao Senhor. E aí então, por que é que Deus então permite a maldade? Primeira razão, porque Deus sempre consegue enxergar o além do qual nós enxergamos. Nós enxergamos o agora, Deus enxerga o futuro. Você olha aquilo que está aos seus olhos, mas Deus olha o que está no nosso interior. Sabe por que Deus ainda permite pessoas tão maldosas no mundo? Porque Ele sempre, com seu amor, bondade e misericórdia, Ele sempre ainda continua acreditando que você ainda tem jeito, que você vai mudar. Quer um exemplo? Lembra de Saulo? Lembra de Saulo, Ed? Saulo da Bíblia? Saulo da Bíblia, quem foi? O perseguidor. Um dos responsáveis pela morte de Estevão. Perseguiu a igreja. Não foi maldoso? O bichinho foi ruim. Pense. Ali, meu irmão, era o Lampião. Não do Nordeste. Mas da onde, Ed? Ah, meu filho, em algum lugar por aí. E aí o bichinho era ruim. Perseguiu os cristãos. Levou para a prisão muitos cristãos. Assim, Lampião da Judéia. Muito bem, gostei. Cabra macho, sim senhor. E aí então, Saulo foi ruim, não foi? Agora você imagina
que se Deus tivesse tomado a atitude segundo a lógica humana de ter eliminado Saulo, se Deus tivesse eliminado Saulo, não teria surgido o Paulo, a coluna da igreja católica apostólica romana, uma das colunas da igreja, o grande Paulo, o Paulo que pregou a verdade, deu a vida por amor a Cristo e que cooperou muito para o crescimento da igreja. Se Deus tivesse eliminado Saulo, não teria surgido o Paulo. Assim também, meu irmão, se Deus tivesse de ter nos eliminado o que nós éramos no passado, hoje não teria existido os filhos e filhas fiéis que estão aí pacientemente escutando o Padre Clécio na Paróquia Santíssima. O mundo olha que não tem jeito, mas Deus sempre olha que tem jeito, por pior que sejamos. E sabe por que Deus ainda também permite a maldade no mundo, irmãos? Sabe por quê? Para que possamos, Julie, crescer em virtude, em caridade. Para que possamos, gente, ter a capacidade de transformar o ruim em bom, como já foi colocado aqui atrás, como aconteceu com Paulo, com Saulo, que se transformou em Paulo, do ruim para o bom, assim como também aconteceu com Pedro, de negador para fiel, a pedra fundamental da igreja. Imagine se Jesus tivesse que eliminar Pedro por ter sido infiel. Imagina, não teria se levantado esse Pedro, que também é a segunda coluna da igreja, gente. Não teria. Deus então pode permitir a maldade do mundo exatamente para que os justos possam crescer em virtude, em caridade, em amor, em paciência. Ontem nós celebrávamos Santa Maria Madalena. Os piores inimigos de Maria Madalena foram aqueles que se responsabilizaram de levar até ela Deus, Jesus, porque no momento em que os seus inimigos queriam apedrejá-la, veio então Jesus e a salvou, dizendo a todos: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos soltaram a pedra. E o que Jesus disse a Maria Madalena? Ninguém te condenou, mulher? Ela responde: ninguém. Então eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. É um ponto muito importante. Deus então quer te dar o perdão no momento da confissão, mas o que Ele espera de você é que você não peque mais. Então essa história de que Deus me ama do jeito que eu sou, com o seu pecado, isso é conversa furada. Deus quer exatamente esse, perdoar o pecador, mas dando a ordem para ele: não peque mais. Não peques mais. Os piores inimigos de Maria Madalena foram aqueles que se responsabilizaram de trazer Deus até ela. Amém? Pois peça a Deus que os seus inimigos tragam até você Deus, porque quando Deus surgiu na vida de Maria Madalena, de prostituta, ela se transformou na maior apóstola da igreja primitiva, a Santa Maria Madalena. O seu câncer está sendo o seu pior inimigo, que ele te leve até Deus. A sua doença está sendo o seu pior inimigo, que ele te leve até Deus. Os seus vizinhos, até mesmo a sua sogra, deixe de chamar a sua sogra de velha, safada, chama ela de abençoada. Diga: ô bênção de Deus, por mais que não seja, mas diga bênção. Chega em casa e diz: ô minha bênção. Mesmo que ela venha com toda desconfiança, o que deu em você? Eu te conheço.
Alguma coisa você está tramando. Eu estou dizendo que esse cara quer tramar alguma coisa contra mim. Eu estou dizendo e todo mundo está dizendo que é. Deixa a véia falar, gente. Mas chame ela de bênção. Oh, abençoada. O marido é cachaceira, pilantra e ordinário, sem vergonha. Deixa de chamar ele de pilantra, sem vergonha. Chama ele de minha bênção. Está entendendo, Julie? Chame. É difícil. Pior que é. E a bênção. Então Deus, irmão, pode continuar permitindo o sofrimento exatamente por isso. Porque do ruim pode surgir o bom. E Ele pode ainda permitir o sofrimento porque Ele pode tirar coisa boa do que é ruim. Nós podemos, assim como Maria Madalena, que os piores inimigos dela foram aqueles que trouxe Deus até ela. Então, muito bem, que os seus problemas, que as suas dores, a sua doença, o seu sofrimento, sejam aqueles que tragam Deus para a sua vida. Se isso acontecer, louvado seja Deus por todo o problema. E o padre disse: Deus pode permitir o problema para que possamos ter chance de crescer em virtude, amor, caridade, para que eu possa ainda me fortalecer e me tornar ainda mais forte, mais santo. Quer ver um exemplo? Julie ainda não é mãe. Mas eu, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida da Julie, que dentro do sacramento do matrimônio, ela vai ter no mínimo 5 filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sendo um deles gêmeos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trabalhe muito, viu? Ai, Jesus. Não, meu filho, bota o marido para trabalhar, para criar o filho, né? Agora tu vai trabalhar, minha filha, nas tetas, para dar alimento pro moleque. Viu? Oh, gente, eu torço tanto para quem eu gosto. E é o que eu desejo para ela, uma renca de filho. Uma renca de filho. Entendeu? Não, a gente ajuda, meu filho. Ok? Faz o seguinte, minha filha, um carrinho já está liberado, já está garantido. Um carrinho para colocar um... Tem um quê? Tem que carregar tudo. Ah, tá, é. Olha lá, tem quantos no ministério? Não, é sério, quantos membros tem no ministério? 10, então vai ter que ter 10. Aí, um para cada, para ninguém ficar com inveja. Ok? Isso já está contando o Davi, o Rafael? Então, inclua. Então são mais 3. 13. Fora os 12 que vai vir do rato da Ariane. Deixa de brincadeira, bora lá. Então Deus pode permitir a dor e o sofrimento, sabe por quê? Para que possamos crescer em virtude. Quem é mãe aí, levanta a mão e grita eu. Muito bem. Mamãe, me responda uma coisa. Você há de saber muito bem que para que seu filho viva bem, ele tem que criar anticorpos, não é isso? Sim ou não? E como é que seu filho vai criar anticorpos? Como é que seu filho vai criar anticorpos? Tem que enfiar ele na sujeira. Enfiar um pedaço de pão na mão suja dele e coma. Isso quem é do Nordeste sabe muito bem. No Nordeste, meu irmão, as crianças, as mães não colocavam os moleques, não era em cima de tatame, de tapete, fofinho para não se sujar não. O tapete e o tatame do povo do Nordeste, gente, era o terreiro de terra mesmo, aquelas terras vermelhas, era aquele monte de moleque, tudo, gente, tudo pelado, com o nariz escorrendo, aquela catarreira inteira.
que quando era na hora do almoço, a mãe só fazia uma roda assim, ó. E aí começava a colocar, sabe, a rodinha de comida para um e outro comer, porque era muito filho. Morria. Ao contrário, os filhos de antigamente eram mais fortes, gente. Aguentava mais. Por quê? Porque criava anticorpos. Pois então você entenda, Deus muitas das vezes tem que nos colocar no meio da sujeira para criarmos anticorpos, para crescermos mais forte, crescermos em virtude, crescermos em santidade, crescermos na paciência, crescermos no amor. Deus é Pai, Ele sabe muito bem o que faz com você. Ele sabe muito bem o que faz com você. E por que as palmas foi tão fraco, gente? Porque não está aceitando o que foi colocado aqui? Oh!